Se o Luffy é a cara da aventura, liberdade, amizade, o Barba Negra é o oposto perfeito disso tudo. Enquanto o nosso protagonista quer ser o rei dos piratas pra poder viver sem corrente, o Tite quer a coroa porque ele simplesmente quer dominar, controlar e esmagar qualquer um que esteja no caminho. O Luffy junta amigos que viram família, e o Barba Negra junta monstros que vira ferramenta. O Luffy já representa o lado romântico da pirataria, quase meio que um explorador de sonhos. Já o Tite, meu chapéu, é a pirataria na essência mais podre que existe. Traição, oportunismo e ganância personificado em uma pessoa só. E é por isso que eu tô falando dele aqui agora. Porque se tem alguém em One Piece que pode ter o título de o pirata mais pirata, esse alguém é Marshall the Tite, o Barba Negra. Mas pra provar que o Barba Negra é o pirata mais pirata, a gente precisa mostrar que os concorrentes dele não são tão pirata desse jeito. O Luffy, por exemplo, meu Deus, pode até carregar a bandeira de pirata, mas na prática o cara parece mais um mochileiro com um chapéu estiloso do que um pirata de verdade. O cara tá fazendo uma Grand Line Trip. O cara quer ser pirata, mas não rouba tesouro, não saqueia a vila, não queima nenhuma cidade. Que pirata é esse, meu chapa? Mas a gente sabe que na prática o que o Luffy quer mesmo é ser um cara mais livre do mundo. Ou seja, meu chapa, pirata só no nome. É só um caminho pra ele conseguir o sonho dele, de verdade. O Barba Branca, que parecia o chefão da pirataria, mas no final o que ele queria mesmo era ter uma família, mano. Que conversa. O cara simplesmente era o Mr. Catra do oceano, mano. De tanto fio que o homem tinha. Agora, pirata, aí é outra conversa muito distoante. É mais pra um tiozão de churrasco. O Kaido, o sonho dele era basicamente morrer de forma estilosa. E a Big Mom queria transformar o mundo numa Disney macabra. Com um casamento arranjado e muito bolo. Aí, meu chapa, a gente tem que falar do homem nesse momento, não tem como. O Barba Negra entra em cena nessa hora aqui. O cara não tem honra, não tem moral e não tem limite. Ele é movido apenas por oportunidade. Se tiver que trair, ele trai. Lembrou muito amigo meu. Se tiver que roubar, ele rouba. Se tiver que esperar décadas, se disfarçando de outra pessoa, fingindo ser quem não é, só pra no final meter a mão no prêmio, ele vai lá e vai fazer. O cara é simplesmente a personificação do pirata clássico da vida real, mano. Traiçoeiro, ambicioso, manipulador e oportunista. Tudo que se espera de um pirata de verdade, raiz, o cara é em dobro. Apenas. Aí a gente vai pra ficha corrida do homem. O cara passou décadas infiltrado no bando do Barba Branca, esperando só o momento da fruta perfeita aparecer pra ele. Fruta essa que com certeza ele já tinha mapeado há muito tempo atrás e sabia que era essa ali que ele queria. Quando aquele random lá do bando do Barba Branca achou a Yami no Mi, o que o Tite fez? Matou o cara sem dó, chapa. Sem choradeira, sem esse negócio de irmãozinho de tripulação. Depois usou a marinha a favor dele, se tornando Chichibukai só pra poder ganhar um crachá de visitante e invadir Impel Down de boas. Libertou os criminosos mais perigosos do mundo e montou a tripulação pirata mais caótica, psicopata de todas, mano. Principalmente pirata, tripulação pirata, meu querido. E claro, em Marineford esperou o Barba Branca cair pra cima dele igual urubu em carniça, roubou a Gura Gura no Mi e saiu de lá gigantesco, mano. Isso porque eu não tô falando aqui de que ele capturou o Ace e isso tudo desencadeou a guerra de Marineford. O cara é simplesmente insano, meu chapa. Depois tem gente que vem falar que esse cara não tem tantos feitos em One Piece. Meu parceiro, você tá assistindo vendado? Assistindo surdo? Que isso? O cara simplesmente não conquistou nada com honra, mano. Ele foi lá e tomou, entendeu? Isso, meu chapa, é pirataria na essência. Aí quando você vai olhar pro quesito tripulação, o Luffy não tem meio uma tripulação pirata, ele tem uma família, tá ligado? Cada um ali com a sua função. O Barba Branca tinha filhos ali que choravam por ele e lutavam até o fim se fosse preciso. E que no caso foi o que aconteceu. E o Barba Negra? Barba Negra reuniu monstro, assassino, psicopata, só os mais insanos de Impel Down. Não existe amizade ali, não existe nakama. É cada um por si, mas todo mundo preso sob a bandeira dele. Porque o medo e a ganância seguram a tripulação. E essa é a versão mais raiz de pirataria, mano. A parceria por interesse. E aqui a gente vê que o cara se inspira demais no Rocks de Shebeck. Não é à toa que é o filho dele, né? O Tite não é só força bruta. Ele manipula, espera, cria o cenário perfeito. E só aparece, meu chapa, quando a oportunidade já tá pronta. Enquanto o Kaido gritava por aí, falando que era o mais forte, a Big Mom ficava dando chilique por causa de bolo. O Tite ficava quieto na sombra, esperando todo mundo se matar. Depois chegava e roubava o tesouro pronto. Isso aí é pirataria raiz demais, meu chapa. Demais. Deixar os outros fazerem o trabalho e meter a mão no final. E é por isso que o Barba Negra é o contraponto perfeito do Luffy. O Luffy sonha com liberdade, o Tite sonha com dominação. O Luffy cria uma família, o Tite vai lá e cria caos. O Luffy vai ser lembrado como herói e o Barba Negra é lembrado como ladrão de legado. Os caras são simplesmente duas faces da mesma moeda. Um representa a aventura e a amizade e o outro representa a escuridão e a ganância da pirataria. No fim, mano, o Luffy pode até virar o rei dos piratas e mudar o mundo inteiro, mano. Mas se tu me perguntar quem é o pirata
pirata mais pirata da parada de One Piece? A resposta vai ser simples e muito rápida, que vai sair da minha boca, mano. Marshall D. Teach. E não vem me xingar aqui, cara. Eu tô falando de pirata raiz. A pirataria como a gente conhece no nosso mundo, tá ligado? Não no mundo de One Piece. Tô falando do termo pirata. Se ligou? Porque pirata de verdade, mano, não é sonhador, né? Paizão, né? Herói, tá ligado? Pirata de verdade é criminoso, mano. É ladrão, é traidor, entendeu? Psicopata, é gente ruim de natureza. É isso que eu tô falando aqui. E isso tudo, Barba Negra é em dobro, mano. Por isso que a gente não gosta dele. Eu amo ele demais. E vocês acham que o Barba Negra, ele é o pirata mais pirata de One Piece? Vocês acham que eu tô louco em afirmar isso? Eu acho que eu não tô louco, não. Acho que vocês pensam a mesma coisa. Mas se você não concorda com isso, é claro que o espaço tá livre aí pra você colocar a sua opinião embaixo. Fala na sua opinião quem que é o pirata mais pirata de One Piece. Na minha opinião, é o Barba Negra. E na sua, qual é? Fala aí pra nós. A gente quer saber. A gente vai responder com certeza. É isso, guys. Não se esquece aí de se inscrever, beleza? Deixa o teu like. Compartilha pra quem gosta de One Piece. A gente fala demais desse anime aqui no canal. Direto. No mínimo aí 3 vídeos na semana tem falando de One Piece aqui, meu chapa. Se inscreve no canal. Deixa o like. Segue nós no Instagram. E é isso. Não tem mais o que eu pedir aqui. Até o próximo vídeo que vai sair daqui a 2, 3 dias. Com certeza. Valeu, tamo junto. É nóis. E Pearl.